A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia! Está no ar o programa Universidade 93,7. Eu sou Elaine Borges. Bom dia! Eu sou Lorena Corona. No programa de hoje, conheceremos alguns locais que ajudam na preservação das áreas verdes do estado de São Paulo. Um jardim atrás do Departamento de Botânica do IB-USP, que abriga uma variedade de espécies vindas de diferentes lugares do Brasil e do mundo. O Viveiro Escola Mulheres do Grupo de Agricultura Urbana, que aplica os conceitos de agrofloresta e sustentabilidade em uma horta no São Miguel Paulista. Ouça também sobre o Horto Oswaldo Cruz, espaço que foi criado antes mesmo da fundação da USP e servia como uma espécie de reservatório de plantas medicinais. O bairro Parque Continental, na zona oeste de São Paulo, prova que é possível viver em uma grande metrópole junto à natureza, de forma harmoniosa e serena. Um mercado de flores, que permite que a população de São Paulo leve um pouco da flora para suas casas. E a primeira horta em espaço público de São Paulo, a Horta das Corujas, é um exemplo de uma prática coletiva que pensa o ambiental e o social em conjunto. Por fim, uma reportagem sobre o Horto Florestal, área que já foi um engenho de café e hoje é um importante prestador de serviços ecossistêmicos. E antes de nos despedirmos, acompanhe uma conversa cheia de reflexões com o jornalista Rafael Preto. Hoje, ele é repórter colaborador do Papo de Mãe e já teve passagens pela Folha, UOL e Nova Escola. Além disso, o Rafael escreve principalmente sobre educação. Tudo isso agora, no Universidade 93,7. Começamos com as reportagens sobre o Jardim do IB-USP e o Viveiro Escola Mulheres do GAL. O Jardim do Instituto de Biociências da USP fica atrás do Departamento de Botânica da faculdade. O espaço ainda conta com um jardim japonês e um fitotério e está aberto ao público de segunda a sexta-feira. É o que conta o repórter Gabriel Eide, que entrevistou o professor José Rubens Pirani. Muitos que passam pelo Instituto de Biociências da USP, o IB, não imaginam que eles administram um imenso jardim japonês e um fitotério, utilizado para pesquisa e o ensino dos alunos da faculdade, ambos abertos para o público em geral. Mas tome cuidado para não confundir com a Reserva Florestal do IB, que fica entre a Rua do Lago e a Rua do Matão, na cidade universitária, e guarda uma porção remanescente de Mata Atlântica. O Jardim do IB, por sua vez, mantém uma variedade de espécies de diferentes lugares do Brasil e do mundo, que foram trazidas para o local, que fica logo atrás do Departamento de Botânica. O professor José Rubens Pirani é o responsável pela administração do espaço, junto com uma comissão formada por pesquisadores e um jardineiro. Ele nos conta um pouco sobre o lugar. Então nós temos aqui estufas, casas de vegetação para cultivos de plantas em experimentos variados das pesquisas feitas no departamento, assim como temos setores amplos, como o jardim japonês, os canteiros, o arboreto, o palmeto, que são atrativos pela beleza estética, pelas floradas bonitas que dão e, por isso, objetos de visitação aberta do público. É um jardim, sobretudo, com função didática, não é um jardim botânico, mas ele atende também a esses visitantes que gostam de plantas e sempre nos visitam. Então, a importância de ter esse fitotério aqui é vital para a botânica. Muitas plantas que estudamos aqui são de áreas remotas do país e seria difícil ficar indo acompanhá-las ou visitar, para ter acesso ao material regularmente. O fitotério proporciona que nós cultivemos essas plantas de lugares distantes, como a Bahia, a Amazônia, sul do Brasil, que dentro do espaço, de modo que dá para fazer experimento, o aluno fazer uma tese, sem muitos gastos de deslocamento para fora daqui. O jardim do Instituto de Biociências fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Além do público em geral, o fitotério também recebe frequentes excursões de escolas para aprofundar os estudos das ciências e conta com o apoio de monitores especialistas da USP. Gabriel Eide, para a Universidade 93,7. O jardim fica na Rua do Matão, número 277, na cidade universitária.
E a repórter Sofia Lanza foi até o Viveiro Escola Mulheres do Gal, na Rua Papiro do Egito, número 100, na Vila Jacuí. O projeto é idealizado principalmente por mulheres nordestinas, que desenvolveram uma horta sustentável no São Miguel Paulista. Além da horta, elas têm um espaço de cozinha onde aplicam o conceito da horta para a mesa. Na zona leste da cidade de São Paulo, na região de São Miguel Paulista, está localizado o Viveiro Escola Mulheres do Gal, grupo de agricultura urbana composto principalmente por mulheres nordestinas. Mais distante do centro, o barulho da cidade ainda está presente, mas aos poucos vai perdendo força. O viveiro é um espaço de 2.000 metros quadrados e, mesmo próximo do trem, tem uma presença própria. Fomos recebidas por Vilma Martins, diretora executiva das Mulheres do Gal, e por uma das integrantes do grupo, Conceição Brito Lisboa, ou, como se apresenta aos mais chegados, vizinha. Quem entra disposto a conhecer o lugar e se conectar com a terra, logo recebe oportunidades de abraçar uma vida mais natural e de contato com a natureza. Pimenta. Se eu comer pimenta, preciso não ficar com medo. Mas não até confundo já. Nossa, azedinha! É azedinha. O espaço possui desde árvores grandes, como genipapo e bananeiras, como também hortaliças, leguminosas, temperos e plantas alimentícias não convencionais, as punks. Também há uma grande diversidade de plantas medicinais, como guaco, boldo e cana do brejo, a planta que vizinha nos deu para experimentar. A gente tem que contar coisa que é medicinal, que serve para a gente tomar, curar alguém. Chega alguém que você sabe que aquela pessoa está sofrendo, o que vem aqui procurar para... Me ensina um remédio, vizinha. Eu vou ensino, porque não é só vocês saberem, tem que ensinar as pessoas para as pessoas também poderem aprender, né? O espaço também possui uma cozinha coletiva, onde é realizado o projeto da Horta para a Mesa, que serve almoços e cafés da manhã, tudo feito sem uso de agrotóxicos, promovendo uma alimentação saudável. A produção também é vendida aos moradores e escolas da região, como explica a Vilma. É o mesmo preço para quitanda. Não é por ser orgânico que a gente não vai aumentar lá em cima, não. Tem que ser no preço e até menos. Aí a pessoa tem R$1, eu quero aqui 50, toma. Eu quero um alface, R$2, leva. A nossa relação é mais de acesso mesmo, deles chegarem a ter na sua mesa o orgânico sem precisar pagar uma vitalidade. As Mulheres do Gal proporcionam um espaço de acolhimento para quem deseja uma conexão mais próxima com o meio ambiente. Para Vilma, não existe outra forma de se relacionar verdadeiramente com a natureza. Não tem outra a não ser botar mesmo a mão na terra, conhecer mesmo, se inserir nela, conectar com ela. Uma coisa é você ler um livro, ver um filme, sei lá, um vídeo. Outra coisa é você vir, né? Ele falou, é tão bom, mas de repente ele começou, os bichos estão me picando. Aí o bicho está me picando. Aí tá ardendo meus olhos. Aí eu não tenho, algum mato passou em mim. Tem tudo isso. Mas a conexão tem que ser mesmo na prática mesmo, não tem como. Localizado numa área de várzea do rio Tietê, o espaço possui um sistema de irrigação próprio, a partir de nascentes do rio e de coleta de água da chuva. Também praticam a compostagem e adubação natural, tudo pensando na sustentabilidade. A natureza é a mãe terra, que geralmente é mãe terra. Ela ensina muita gente a mexer com ela. E quem sai, quem vem, bota a mão na terra, sabe que só tem a ganhar. Sofia Lanza, para a Universidade 93,7. Depois da nossa vinheta, você ouve reportagens sobre o Horto Oswaldo Cruz e o bairro Parque Continental. Estamos de volta com a Universidade 93,7. E não se esqueça que daqui a pouco teremos uma conversa bem legal sobre as áreas verdes de São Paulo com o jornalista Rafael Preto. Para sua matéria, o repórter Danilo Queiroz conversou com a diretora do Museu Biológico e do Horto Oswaldo Cruz. O espaço foi criado antes da fundação da USP e era um reservatório de plantas medicinais utilizadas para o desenvolvimento de pesquisas. Escondido em meio aos edifícios da Grande São Paulo, o Horto Oswaldo Cruz é uma importante reserva da Mata Atlântica localizado na cidade universitária, especificamente no Instituto Butantan. Estou chegando agora no Horto Oswaldo Cruz para conversar com a doutora Érica Zaer. Ela é diretora do Museu Biológico e também a pessoa mais adequada para conversar com a gente sobre a história e a importância desse espaço, não só na preservação da Mata Atlântica, na Grande São Paulo, mas também para a produção de pesquisas no Instituto. Bióloga, naturalista e professora universitária, a pesquisadora
atua não só apenas no Instituto Butantan, mas também no Museu de Zoologia da USP. Antes de começar a entrevista, ela dá um detalhe super importante. Então, a USP é parte do Butantan, o Butantan não é parte da USP. O Horto Oswaldo Cruz é uma parte do Instituto Butantan. É fundamental. O horto, além de constituir parte dessa floresta importante, né, em estágio secundário de regeneração, ele também tem uma importância histórica. Ele tem árvores históricas lá dentro, que estavam lá desde que o Butantan foi criado ali naquele lugar, né, que eram ainda árvores preservadas dentro da fazenda que se tornou o Instituto Butantan. Então, ele abriga esses representantes de vegetação mais antigos. Andando pelo espaço, é possível perceber, para além dos sons da natureza, trilhas, como a trilha da Figueira Branca, na qual é possível identificar as espécies que o horto abriga. Por exemplo, a espécie camboatá, que é nativa da Mata Atlântica e possui o nome científico Guaria macrophylla. Isso é uma coisa que tem uma importância cada vez maior, né? A natureza, o estar dentro da natureza é uma forma de prevenir doenças, né? Como se fosse uma vacina. Cada vez mais as pessoas têm se voltado para esse tipo de estudo. As diferenças, por exemplo, as flutuações em hormônios de estresse ocorrem em nós, quando nós, antes e depois de um passeio pela floresta, por exemplo, um passeio que seja guiado e um passeio sem ser guiado, para apreciação da natureza. Então nós fazemos isso também. Danilo Queiroz para a Universidade 93,7. É fruta do mato. Na zona oeste de São Paulo, no distrito do Jaguaré, está o bairro Parque Continental. Com áreas verdes, praças e parques, o bairro é um verdadeiro refúgio verde dentro da capital paulista. Além disso, os moradores do Parque Continental dividem um grande senso de comunidade. Confira isso e muito mais na minha reportagem. Em meio à agitação e ao ritmo frenético da maior cidade do Brasil, o bairro Parque Continental destaca-se como um refúgio verde, oferecendo aos seus moradores e visitantes uma série de espaços de lazer e natureza que promovem bem-estar e qualidade de vida. Localizado na zona oeste de São Paulo, este bairro é um exemplo de como a urbanização pode coexistir harmoniosamente com a natureza. Uma das grandes vantagens de morar no Parque Continental é a sua infraestrutura completa. O bairro é bem servido por escolas, mercados, padarias e clínicas, além do famoso Shopping Continental, que oferece uma ampla gama de lojas e opções de lazer. Mas os grandes atrativos do bairro realmente são as áreas verdes. O Parque Continental possui diversas praças e parques com espaços para caminhadas, exercícios ao ar livre, lazer em família, sem contar que todas as ruas são amplamente arborizadas. A Praça Calipau, por exemplo, onde estou agora, é um espaço muito popular entre os moradores, com áreas de piquenique, trilhas, aparelhos para se exercitar, além de brinquedos para crianças se divertirem com tranquilidade e segurança. Existem outros espaços menores distribuídos pelo bairro, principalmente ao lado dos comércios, que são igualmente importantes, onde os moradores podem relaxar, socializar e praticar atividades físicas leves. Essas áreas verdes possuem aparelhos para exercícios físicos, jardins bem mantidos e áreas de descanso. Além disso, o bairro também conta com o Continental Parque Clube, que tem 22 mil metros quadrados, com diversas áreas verdes, quadras, ginásios e piscinas. A instituição oferece aulas de diversos esportes, além de promover torneios e eventos ao longo do ano. Outro ponto positivo do Parque Continental é seu ambiente comunitário e acolhedor. Existem grupos de escotismo voltados para crianças e adolescentes, que trabalham com um senso de comunidade. Grupos de moradores também promovem semanalmente diversas aulas de mobilidade física e esportes para todas as idades. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Meu nome é Lígia. Você mora há muito tempo aqui no Parque Continental? Você gosta de morar aqui? Por quê? Moro bastante tempo. Conheço antes de morar. Meu tio morou aqui. E a gente sempre teve a mesma característica no bairro, porque é um bairro planejado. Então ele não sofre alterações por causa da zona residencial dele. Tem bastante área verde entre as ruas, a maior parte de ruas sem saída.
dá para caminhar à vontade, tem uma praça no fim do bairro que ela é bastante utilizada para o pessoal praticar esporte, fazer piquenique. Acho que isso é sinônimo de estar numa cidade grande de forma saudável. O Parque Continental é basicamente um oásis de tranquilidade na cidade de São Paulo. Para aqueles que buscam um equilíbrio entre a vida urbana e a serenidade, o Parque Continental com certeza é uma opção irresistível. Lorena Corona, para a Universidade 93,7. Logo após a nossa vinheta, você acompanha matérias sobre o Mercado das Flores e a Horta das Corujas. Uma alternativa para as pessoas que querem manter a flora viva dentro de suas casas é adquirir espécies vegetais em um mercado de flores ou plantas. O repórter Guilherme Castro Souza foi conversar com o gerente do local para entender como esse processo funciona. Mas e quando a natureza pode estar dentro de casa? Logo após passar pelos charmosos restaurantes da rua Havaiandava, entrei no Mercado das Flores, localizado embaixo do viaduto Júlio de Mesquita Filho. Aqui podemos ver uma grande variedade de plantas, orquídeas, rosas, girassóis, costelas de Adão, samambaias e muitas outras, além de 3 gatinhos que passeiam pelo espaço. Ele é repleto de verde, com ar úmido e com torneiras sempre abertas, criando um ambiente perfeito para quem quer levar um pedaço da natureza para casa. Há mais de 12 anos localizada na Bela Vista, a loja parece um horto escondido embaixo do concreto da cidade de São Paulo. Para entender um pouco mais sobre o espaço, eu falei com Gabriel Polo, técnico em paisagismo e gerente do estabelecimento. Gabriel, de onde vêm as plantas que vocês expõem aqui? Boa parte do material vem de Olambra, cidade de Olambra. Uma outra parte vem dos chacristas, né, aqui da região de Biúna, Atibaia, Cotia, Vargem Grande, enfim. E uma outra parte, bem pouca, vem do CEAGESP. É bem legal encontrar um espaço verde. Que tipo de público vocês mais recebem aqui? Então a parte física, que é aqui na loja, é o perfil de moradores aqui do bairro, que é um perfil um pouco mais jovem, normalmente casais recém-mudados para cá. Então é um perfil bem diverso mesmo, entre homens, mulheres, mais ou menos a faixa etária aí de uns 20 até uns 45 anos. A gente vê bastante água, bastante vê animais, os 3 gatinhos que a gente conversou. E como é manter todo esse espaço vivo, assim? Como vocês têm uma equipe bem grande, assim, eu vi vários funcionários aqui. Então como é que faz para manter esse espaço vivo? Cara, hoje a gente conta com mais ou menos 10 funcionários diretos. Então é o tempo todo entrando gente, saindo gente, a mercadoria chegando praticamente diariamente. A gente tem um horário hoje reduzido de trabalho, a gente só trabalha 12 horas. Então é o tempo todo fazendo manutenção, o tempo todo cuidando, o tempo todo molhando, o tempo todo adubando, fazendo os cuidados que as plantas necessitam. Então é bem trabalhoso, mas é um trabalho muito satisfatório. O Mercado das Flores fica na rua Havaiandava 235, no bairro Bela Vista. Guilherme Castro Souza para a Universidade 93,7. Em 2012, no coração do bairro Sumarezinho, foi criada a primeira horta em espaço público de São Paulo, competindo com uma vista repleta de prédios. No local, os voluntários encontram um ambiente para aprender e ensinar a cultivar, sempre respeitando o espaço e as regras locais. A repórter Yasmin Araújo foi até a horta e nos conta um pouco mais sobre o espaço, que foi idealizado coletivamente e encabeçado pela jornalista Cláudia Visoni. Difícil imaginar que entre os arranha-céus do bairro paulistano do Sumarezinho se abriga um oásis da natureza. A alguns minutos da agitada Faria Lima, um mar de verde ocupa um espaço de 800 metros quadrados na Praça das Corujas. É a Horta das Corujas. Ali, nada se esconde. Muito pelo contrário, não é preciso ter os olhos mais atentos para avistar a enorme bananeira exibindo seus cachos à medida que nos aproximamos. Ou as folhas de taioba que enfeitam os muitos canteiros. Um cercado baixo contorna as plantações que se espalham num terreno surpreendentemente inclinado. Quando eu entrei, na manhã de uma terça, logo encontrei o pessoal. Cláudia Visoni, cofundadora da Horta, Miti, Antônio, Luiz, Heloísa e a pequena Camara, todos trabalhando coletivamente. Enquanto um adubava num canto, o outro plantava em outro. Assim, a horta nasceu há 14 anos atrás e permanece até hoje. A horta, que foi a primeira em espaço público de São Paulo, representa um exemplo da agroecologia, que pensa o ambiente e a sociedade em conjunto. A Cláudia explica pra gente. A agroecologia é uma maneira de praticar a agricultura respeitando todos os seres, né? Respeitando
as plantas, os pequenos animais, os seres humanos. Então, a agroecologia ela inclui fatores sociais. A Heloísa frequenta o espaço desde o período da pandemia e encontrou lá um refúgio. A única situação da semana em que eu podia me sentir conectada, porque a gente estava fechado num lugar, numa cidade que não tinha vista. Então, o dia da horta que a gente fazia mutirão era um dia de volta para a vida, assim. A horta funciona de maneira autossuficiente e é regada com água das nascentes generadas pelo próprio grupo. A gente encontra andando pelo terreno várias cacimbas de armazenamento, algumas habitadas por peixinhos, inclusive. Eu também bati um papo com o Luiz, ou como é chamado por todos, o Li. Ele participa desde o começo desse ano e vem junto com seu filho, o Antônio. Uma outra relação com os ciclos naturais e essa coisa da produção do alimento, né? Acho que as pessoas tenham essa experiência, as crianças, né? Tem muita criança que veio visitar, mas todo mundo, né? Chega aqui e percebe que tem alguma coisa diferente aqui, entra, algumas vezes não entende direito, porque também é uma coisa quase de você reeducar o olhar. A Mitty já tem bastante estrada junto à horta, desde 2014. Ela é moradora do entorno e contou pra gente que conheceu o espaço caminhando pela praça. Conheci meus vizinhos aqui na horta e aqui na praça, e não foi no elevador do prédio, foi caminhando aqui na praça. É um espaço de integração também, um espaço de integração. Yasmin Araújo, para a Universidade 93,7. A Horta das Corujas fica na Avenida das Corujas, número 39. O Horto Florestal surgiu em 1896 após a desapropriação de um engenho de café. Depois de muitos estudos e projetos, ao longo dos anos, o parque recuperou uma grande parcela da Mata Atlântica. Eu fui até lá conferir o programa de preservação do parque e conversei com o diretor executivo Paulo Emílio Vieira. Estou chegando no Horto Florestal, localizado na Rua do Horto, 931. O trajeto para chegar no horto foi um pouco demorado. Tive que pegar 2 ônibus e caminhar cerca de 15 minutos. O parque possui uma grande representatividade de Mata Atlântica, algo raro na capital paulista, e possui áreas de lazer, lagos e bicas. Um ponto interessante é que sua fundação aconteceu há quase 130 anos, em 1896, quando desapropriaram um engenho de café e transformaram o local em um horto botânico para pesquisas de espécies arbóreas. O diretor dos parques Horto Florestal e Cantareira, Paulo Emílio Vieira, detalhou um pouquinho sobre como o horto foi criado e o caminho traçado até os dias atuais. Quando o Estado adquiriu, a intenção era fazer um estudo botânico com reflorestamento. Por isso até o nome do parque, a gente tinha um funcionário na época, o sueco Alberto Lofgren, que o parque leva o nome dele, que fazia parte da equipe de estudos geográficos do Estado de São Paulo, e ele foi o responsável ali por fazer a introdução desses estudos botânicos e reflorestamento, que inicialmente nem era uma área de conservação. Junto a isso, aliado a qual tipo de espécie de fauna habitaria com a espécie de flora, definiu-se ali o caminho que o Horto Florestal iria seguir. Hoje, o parque é essencial para a preservação da cobertura nativa de São Paulo e um importante prestador de serviços ecossistêmicos. Por isso, o local viabiliza o desenvolvimento de estudos, como aqueles introduzidos por Alberto Lofgren, até os dias atuais. Por mês a gente recebe entre 2 a 4 solicitações de pesquisadores que apresentam teses para a gente. Os estudos geralmente variam de 2 a 3 meses e são de todas as formas, desde fauna até flora, plantio, terras, cogumelos, enfim. A gente faz esse acompanhamento e também dá liberdade para, claro, sendo um estudo científico que possa nos agregar e nos apoiar no controle, a gente também tem toda a abertura para esse pessoal poder estar com a gente aqui. Além de proteger espécies de animais terrestres e de plantas, existem projetos no horto voltados à educação ambiental e à proteção dos lagos para garantir uma boa qualidade de vida aos animais aquáticos. O parque está aberto de segunda a domingo, das 6 até as 18 horas e a entrada é gratuita. Elaine Borges, para a Universidade 93,7. Agora vamos chamar nosso convidado especial para discutir esses temas com a gente, o jornalista Rafael Preto.
Bem-vindo, Rafael. Os repórteres Gabriel Eide e Yasmin Araújo também vão participar deste bate-papo. Bom dia, Rafael. Muito obrigada por ter vindo. A gente está muito contente de ter você aqui hoje. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Gabriel. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, Rafael. Nós sabemos que a ampliação das áreas verdes são um caminho mais do que importante para prevenir as enchentes como as que aconteceram lá no Rio Grande do Sul e também as ilhas de calor nas grandes metrópoles, né? Você vê espaço político para que isso seja realmente implementado nas grandes cidades? Espaço político, sim. Agora, vontade política, não. Eu acho que existe uma despreocupação com isso porque é um processo longo, né? É um processo que não se conclui em um ciclo de 4 anos. Então, sempre que alguém for pensar numa eleição, ele vai pensar numa coisa que ele consiga fazer em 4 anos e que consiga votos para a próxima eleição. Muitas vezes essas coisas são danosas ao meio ambiente, né? Você resolve construir uma estrada, uma marginal, aquilo é super rápido, você consegue fazer isso em 2, 3, 4 anos e consegue capitalizar isso para o próximo período eleitoral, né? Agora, questões climáticas, você não consegue mudar toda uma perspectiva de uma cidade. Eu acho que a gente vai ter uma boa oportunidade de verificar como isso funciona durante o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Será que vão fazer uma cidade pensada para as questões climáticas? Vão fazer uma cidade pensada para o verde? Ou vão fazer uma cidade com os mesmos erros que levaram uma cidade a ser destruída pela enchente, né? Acho que é importante pensar isso no contexto até de outras cidades, né? Como que a gente vai começar a se planejar para esse tipo de acontecimento. É curioso, né, você falar isso, porque se você pensar, por exemplo, aqui na USP, teve uma enchente aqui na década de 80 e eles tinham decidido que nenhum prédio mais da USP ia ser térreo. Ia ser que nem o CRUSP. Toda a primeira parte sem nada embaixo e só o segundo andar. E estão fazendo construções aqui na USP, um exemplo é a Criateca, né, que vão fazer agora, que não seguem esse padrão. Quer dizer, a USP não está seguindo um padrão que ela mesma estipulou lá na década de 80, então é meio difícil, assim. Eu sinto que a gente ainda enxerga, não sei porquê, mas eu sinto que como sociedade a gente ainda enxerga a questão climática como uma coisa muito longe. Muito obrigada, Yasmin e Gabriel. Agora com as considerações finais do nosso convidado. Tem um ponto que está bastante importante aí, que é a questão do zoneamento, né? A gente está debatendo aí há bastante tempo a questão do zoneamento da cidade e a gente vê como a própria imprensa está chamando alguns espaços de bolsões verdes, né? Você vai ter ali o jardim, por quê? Porque não vai ter, vai ser uma área mais arborizada, não vai ter tanto apartamento, não vai ser tão vertical a moradia. E esses bolsões verdes são os lugares de maior poder aquisitivo da cidade, né? Então, quer dizer, a gente está muitas vezes reproduzindo uma desigualdade do ponto de vista material mesmo e está transformando ela numa legislação, né? Universidade 93,7 fica por aqui. Você pode conferir a entrevista completa com o Rafael Preto no nosso website. O programa de hoje teve a apresentação de Elaine Borges e Lorena Corona. Reportagens por Danilo Queiroz, Elaine Borges, Gabriel Eide, Guilherme Castro Souza, Lorena Corona, Sofia Lanza e Yasmin Araújo. Produção de Sofia Lanza e edição de Guilherme Castro Souza. Coordenação de Danilo Queiroz. Antes de encerrarmos, agradecemos a colaboração do jornalista Rafael Preto. Um ótimo domingo para todos. Muito obrigada pela audiência. Desejamos a você, ouvinte, que ocupe e usufrua da cidade. Afinal, ter acesso a lazer e espaços verdes é também uma atitude política. Vamos repensar o que significa o direito à cidade? Que tal menos concreto e mais verde? A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.